porque mediante uma mensagem tão importante para os nossos dias, tinha tão poucas pessoas na igreja. Mas nós sabemos que é assim. Infelizmente, quando trata-se de aprender as Escrituras, muitos não querem. Mas nosso compromisso é com a palavra de Deus, amém? Então, eu quero que vocês acompanhem essa noite, essa mensagem. Eu tenho certeza que Deus vai falar fortemente aos nossos corações. Vitor, coloca um pouquinho de retorno. Está bem baixão aqui para mim. Aumenta mais um pouco aí, para eu melhor me ouvir, ok? Pronto. Então, João capítulo 5, que vai nos dizer... Primeira epístola de João, meu Jesus. Primeira epístola de João, eu quero ler com vocês esses versículos. Valeu. Que nos diz: todo aquele que crer que Jesus é Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Vamos curvar a nossa cabeça, eu quero orar com vocês. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por estarmos aqui nesse lugar. Muito obrigado pela tua presença entre nós. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Que o Senhor nessa noite se manifeste de uma forma que nós venhamos te ver através daquilo que será pregado, falado nesta noite. Que os nossos corações estejam totalmente voltados para ti. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Eu queria que alguém que tenha mais habilidade do que Mateus nas luzes, acenda as luzes da lateral. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre... Meu slide. Eu quero falar nessa noite com vocês sobre as características de um cristão. Eu quero justamente falar baseado nesse texto. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós percebemos que João, ele direciona a carta. Digamos, o Evangelho de João, ele é uma carta que ela tem muitas passagens que são direcionadas a pessoas não crentes. Há muitas frases onde o próprio Jesus ele vai dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. São muitas mensagens, dentre elas, mensagens que conduzem o homem, de fato, a crer em Deus. Mas, quando nós lemos a Epístola de João, nós percebemos que João, ele direciona por completo essa epístola não a não crentes. João não tinha como objetivo falar com os não crentes. João tinha como objetivo, como propósito, falar com aqueles que são crentes, com aqueles que já de fato estão em Cristo Jesus. Por isso é que no desenvolvimento das mensagens que nós estamos trazendo, nós temos percebido que João ele vai falar constantemente algumas características de alguém que é nascido de Deus. Ele vai mostrar que a justiça faz parte daqueles que são nascidos de Deus. Ele vai dizer que o maligno não toca naquele que é nascido de Deus. Ele vai dizer que aqueles que estão em Deus já venceram o mundo através da sua fé. Então, essa epístola escrita por João,
ela tem um endereço central, que é, de fato, o coração da igreja. João aqui tem como objetivo falar e exortar acerca da igreja. E quando chega aqui nesse capítulo do número 5, ele começa a, de fato, mostrar algumas características de um cristão autêntico e verdadeiro. E a primeira delas, a primeira característica de um cristão autêntico e verdadeiro é que ele, de fato, ele tem uma fé cristocêntrica. A maior característica, ou a primeira característica de um cristão é que sua fé é uma fé cristocêntrica. Veja que no capítulo 5, João ele vai dizer: todo aquele que crer que Jesus Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Então, observe que João ele vai mostrar que aquele que é nascido de Deus, ele deposita credibilidade em Cristo. Então, existe vários tipos de fé. Porém, a fé que salva é a fé cristocêntrica. Uma fé salvítica, ela tem que ser uma fé em Cristo. Porque existem pessoas que têm fé na sua própria confiança. Eu não sei se você já teve, com certeza sim, falar com alguém e ela dizer: eu tenho fé que vou vencer. Quando a pessoa diz: eu tenho fé que vou vencer, ela não está depositando fé em Deus. Ela deposita fé na sua própria capacidade. É aquela pessoa que, de fato, muitas vezes ela é perseverante e ela avança, ela não desiste, ela enfrenta obstáculos e ela, às vezes, vence algumas etapas da vida. Porém, esse tipo de fé não é uma fé que salva. É uma fé na sua própria capacidade. É uma fé na sua própria confiança. É uma fé em si mesmo. Eu vou vencer e ponto final. Essa fé não é a fé que João está tratando aqui. Também existem pessoas que declaram: eu tenho fé em Deus. O simples fato de alguém dizer eu tenho fé em Deus não faz com que, de fato, essa pessoa seja salva em Cristo Jesus. Porque João e o próprio Jesus vai falar isso, e João vai relatar no Evangelho, que o próprio Jesus ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Jesus, na verdade, ele é o único intercessor. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que existe um único intercessor entre Deus e os homens. E essa ponte chama-se Cristo Jesus. Então não existe salvação fora de Cristo. Cristo, de fato, ele é a ponte que conduz o homem a Deus. Então existe uma galera que diz: não, eu creio em Deus, eu creio numa força maior, eu creio num Criador do universo, eu creio que tudo foi feito por um ser inteligente. Esse reconhecimento não faz com que determinada pessoa, de fato, tenha em si a salvação por meio de Cristo. Porque a salvação para as nossas almas, só existe uma maneira de nós, de fato, adquirirmos ela, que é, de fato, depositando fé em Cristo. Então, a fé que salva é a fé que, de fato, é depositada na pessoa de Cristo. Eu tenho que ter Cristo como meu Salvador. Se eu não tiver isso muito bem alinhado em mim, eu talvez esteja dentro da comunidade cristã, até participando dos cultos, até, de fato, cantando na igreja, mas, de fato, não ser a pessoa que realmente, no dia do encontro com o Cordeiro, vá se encontrar com ele. Porque tinha fé em muitas coisas, menos que, de fato, Cristo é o seu Salvador. Então, precisamos depositar e ter, de fato, Cristo como nosso Salvador. João ele vai deixar isso muito claro aqui nesse contexto, porque o contexto, como eu falei na mensagem passada, aqui era um contexto onde um movimento de crentes que acreditava numa filosofia grega, que dizia que Cristo, de fato, ele é um ser bom, mas não é o próprio Deus. O gnosticismo estava dominando a mentalidade dessas pessoas. Então, João chega dizendo: olha, vocês precisam crer que esse Cristo, que esse Jesus, que foi crucificado, ele não foi simplesmente um homem inteligente. Ele não foi simplesmente um herói, ele foi mais que isso. Ele é o Salvador.
Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele que teve que oferecer o seu sangue como um sacrifício expiatório para que de fato nós tenhamos salvação nele. Isso parece ser uma mensagem um tanto quanto muito simples, mas não vos espante, porque muitas das pessoas dentro das igrejas, infelizmente, não têm Jesus como seu Salvador. Você sabia que existem muitas pessoas que não têm certeza de salvação? Crentes. Se você abrir lá uma caixinha de perguntas sobre você tem certeza da sua salvação? Alguns anônimos vão dizer, eu não tenho, pastor. E alguns desses anônimos são pessoas que estão constantemente nas igrejas. E mais que isso, em muitas das vezes já foram batizados nas águas. Mas não tem essa certeza que Cristo de fato é o Senhor da sua vida. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui hoje. Se porventura você saísse daqui, desse culto, e tivesse um ataque fulminante e morresse, para onde você iria? Você iria para o céu? Porque para ir para o céu, eu tenho que primeiro ter certeza que eu tenho um Salvador. Se eu não tiver essa certeza que eu tenho um Salvador, eu corro um grande risco de ir para o inferno. Porque Cristo é o único que de fato que conduz o homem a Deus. Ele é o caminho que conduz o homem a Deus. Então, a fé de um cristão, um verdadeiro cristão, ele tem que ter uma fé cristocêntrica. Não é fé que Deus existe, não é fé na própria vontade, não é fé na sua própria capacidade, mas é fé em Cristo. É simplesmente entender, não, de fato, eu sou miserável pecador, e Jesus, ele morreu na cruz, Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz, e eu acreditei nele. Nós precisamos depositar confiança no sacrifício expiatório de Cristo. Essa é a primeira e a maior marca de um cristão. Porque não existe cristianismo sem Cristo. Não existe cristão sem um Salvador. Se você é cristão, mas não tem Cristo como teu Salvador, na realidade você está dentro da comunidade, você gosta de frequentar a igreja, você gosta dos programas da igreja, mas você não faz parte da igreja. E essa realidade, ela é muito comum em muitas igrejas. Infelizmente, igrejas muitas vezes superlotadas de pessoas, na sua maioria, essas pessoas não têm Jesus como seu Salvador. Mas eles frequentam esse ambiente, porque é um ambiente gostoso. É um ambiente de confraternização, é um ambiente de amizade, é um ambiente que pós-culto se vai comer uma pizza, é um ambiente que se ouve mensagens que nos diz que a gente vai vencer, que dias melhores vão vir. Infelizmente, esse tipo de ambiente é até agradável de se estar, mas não é o ambiente que faz com que nós tenhamos a certeza de vida eterna. Eu preciso entender que a minha maior identidade é a fé em Cristo Jesus. Se eu não tiver isso muito bem definido, se porventura, por isso é que Jesus ele vai dizer, não temam aquele que mata o corpo, mas não pode jogar a alma no inferno. Tema antes aquele que mata o corpo e joga a alma no inferno. Ele está falando de quem? Ele está falando dele mesmo, do próprio Deus. Eu tenho que entender que quando eu de fato deposito confiança em Deus, quando eu tenho Jesus como meu Salvador, a morte pode até vir ao meu encontro. Mas a gente não teme a morte, porque sabe que partindo desta, iremos para um lugar muito melhor do que esse. Porém, também eu entendo que mesmo tendo certeza de vida eterna, ninguém quer ir para lá, né? A gente sabe que Cristo é nosso Salvador, mas a gente vive orando, Senhor, me livra da morte, né? Não me leve agora. Nós temos muitas coisas para fazer ainda. Então, essa é a primeira característica de um cristão autêntico e verdadeiro. Ele tem que ter uma fé cristocêntrica. Segundo, a segunda marca de um cristão é o amor fraternal. Observem que João ele vai deixar bem claro nesse texto
Ele vai dizer, todo aquele que crê que Jesus é nascido de Deus e quem ama aquele que o gerou também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Eu entendo que, e toda essa epístola de João, ela vai deixar isso muito claro, que o amor é uma característica autêntica, verdadeira de um cristão. Por isso é que no capítulo 4 dessa mesma epístola, versículo 7, João escrevendo, ele vai dizer, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Verso 8, quem não ama não conhece a Deus, pois Deus de fato é amor. Então, a segunda característica de um cristão é a capacidade de desenvolver o amor fraternal. Essa capacidade dele realmente ter a sensibilidade e a capacidade de olhar para o seu semelhante com olhar de piedade. O amor fraternal, o amor cristão, ele faz com que o meu lado egoísta seja de fato esmagado, para que de fato seja renascido, recriado, para que ganhe vida dentro de mim e de você, de fato esse homem gerado segundo Deus. Então, não existe cristão, segundo João, se ele de fato não tiver a capacidade de amar o seu próximo. Quem não ama não conhece a Deus, já diz ele no versículo 8, verso 4, verso 8. Então, a segunda característica muito visível é essa. É o amor fraternal. É a capacidade de se preocupar com o outro. É a capacidade de, muitas vezes, dizer, não, fulano está precisando de mim e eu preciso, de fato, me doar por ele. Eu preciso não pensar apenas no meu próprio umbigo, mas pensar também no meu próximo. E talvez esse seja um dos grandes problemas da igreja do século qual vivemos. Seja essa capacidade de desenvolver o amor fraternal. Seja essa capacidade de se importar com o próximo. Por quê, pastor? Porque nós estamos inseridos dentro de um contexto, infelizmente, dominado por uma filosofia pagã que pregou e ensinou e apregoou nas nossas mentes que cada um por si, Deus por todos. Esse pensamento, ele não é um pensamento cristão. Esse pensamento, ele vai na contramão do Evangelho de Cristo. A grande realidade é que o Evangelho me ensina a eu buscar em primeiro lugar, o bem do meu próximo. E depois sim buscar os meus próprios interesses. Esse é, de fato, a característica autêntica de Cristo. Quando a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ou seja, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, ele renunciou o seu trono de glória para assumir uma forma humana e para ser crucificado, pregado numa cruz. Sabe o que é isso? Isso é amor. Isso é você abrir mão da sua própria vida, da sua própria vontade, para de fato se colocar no lugar do outro. É esse tipo de exemplo que nós temos que entender que devemos praticar. O amor fraternal nada mais é que eu de fato me preocupar com o meu próximo. É eu em algum momento dizer, não, peraí, eu vou deixar de ser tão egoísta, eu vou deixar de ser tão cheio de mim, de si mesmo, e vou começar agora a me preocupar um pouco mais com o meu próximo. Porque nós somos muitas vezes levados apenas em pensar no que eu vou ganhar se eu ajudar fulano. E esse tipo de pensamento, ele não deve ser ponderado por nós. Ele não deve fazer parte da vida de um cristão. Um dia desse, alguém me ligou e disse, Paulinho, você está precisando de facções? Eu disse, estou. E ele disse, eu vou te mandar um rapaz aí que ele tem muitas máquinas em casa e que ele pode te ajudar. Tranquilo. O rapaz chegou na minha fábrica e eu estava precisando realmente de facções. Uma facção grandona. E ele disse, rapaz, eu montei toda uma estrutura com várias máquinas para produzir um produto para mim.
Porém, o produto que eu produzi, eu não vendi. Está totalmente estocado nas minhas prateleiras. E eu preciso, nesse momento, para não perder minhas costureiras, eu preciso arrumar, nem que seja peça de outra pessoa, para colocar aqui dentro e não parar a fábrica. E eu me coloquei naquele momento no lugar daquele rapaz. Eu disse, cara, é muito ruim para um fabricante, ou para qualquer indústria, quando você prepara tudo e as coisas não acontecem como você de fato planejou. É você investir tempo, dinheiro e não estar funcionando. Eu disse, meu irmão, eu preciso muito de uma facção. Agora, você não vai ganhar dinheiro fazendo facção para mim. Você vai ganhar muito mais dinheiro produzindo seu produto. O que a gente pode fazer para você, de fato, disparar esse produto e botar a sua fábrica para funcionar? Ele disse, pastor, eu não tenho os clientes. E eu disse, olha, você conhece fulano, conhece fulano, conhece fulano, conhece fulano. Eu disse, me mostre o seu produto. Ele mostrou o produto dele. Eu disse, olha, o seu produto está muito básico, está muito simples. Pega essa peça, coloca uma florzinha, coloca uma pedra, bota uma estamparia e teu produto vai girar com maior facilidade. Esse cara não é um cristão, ele é um maçom. E quando foi esses dias, ele me encontrou no meio da rua, que não é muito longe da maçonaria, minha casa, e ele ia chegando na maçonaria, eu ia saindo de casa, e ele me encontrou e disse, pastor, eu queria lhe agradecer, meu irmão. Ele disse, olha, como é que eu faço para levar uma oferta para a sua igreja? Eu falei, meu irmão, não se preocupe em oferta para a minha igreja. O que eu quero é saber, você está bem? Ele disse, estou. Deu certo as vendas com os clientes que o senhor me indicou, pastor. Que coisa maravilhosa. Vendi o produto, estou produzindo. Eu poderia muito bem pensar na minha necessidade. Qual era a minha necessidade? Uma grande facção. Eu disse, rapaz, realmente, bota essa facção para trabalhar para mim, deixa esse produto de lado, se contenta com a migalha que tu vai ganhar comigo. Esse poderia ser o meu pensamento. Se eu apenas quisesse me aproveitar daquela situação. Mas eu me coloquei no lugar do outro e disse, cara, se fosse eu nessa situação, se fosse eu o empresário que montou toda a estrutura e não aconteceu. Então, muitas vezes eu entendo que exercer o amor fraternal é você muitas vezes deixar de ganhar para que o seu próximo ganhe. É você muitas vezes abrir a porta para que o outro passe. É você mostrar as oportunidades que o outro não está enxergando, mas que você está enxergando. É aquele irmão que chega para você e diz, mano, eu estou querendo fazer alguma coisa, e você vai lá dar uma dica ao cara, e você gasta um tempo com ele, você faz de fato ele engrenar para que ele vá embora. Não é que você vai carregar o outro nas costas. Mas você precisa ter essa sensibilidade, nós precisamos ter essa sensibilidade de, sempre que possível, dizer, mano, o que é que eu posso fazer para te ajudar, para te conduzir, para que você tenha sucesso na vida. Isso é de fato se preocupar com o próximo. As pessoas egoístas, pessoas egocêntricas não fazem isso. Elas pensam apenas, se eu fizer isso eu vou ganhar o quê? Não vou ganhar nada, então não vou ajudar fulano. Em qualquer que seja o setor que vocês estejam, a área, o trabalho, nós temos possibilidade de influenciarmos pessoas e através do amor que nós exercemos, mostrar Cristo para as pessoas. Eu não precisei chegar para aquele maçom e dizer se converta dos seus pecados, mas a minha ação gerou de fato uma admiração ao ponto daquele cara dizer, pastor, eu queria saber na sua igreja para eu visitar e levar uma oferta lá. Então, as boas ações muitas vezes elas fazem com que Deus seja visto em nós. Nós vivemos em um período, um tempo, onde as pessoas falam muito de Deus, apenas falam. Mas quando são observadas, não se encontra Deus na vida delas. O cara fala muito de Deus, mas não é perceptível Deus na vida deles. Porque falta-lhe justamente essa questão do amor fraternal. De mostrar Cristo para o outro através de suas ações. Através do seu coração generoso, através de sua bondade, através de sua piedade, através de fato da sua ação como um cristão. Então, essa é uma marca autêntica e que não pode faltar na vida de um cristão. O amor fraternal, a preocupação com o próximo. Entender que ajudar o próximo não é prejuízo. Quando eu ajudo o meu próximo, eu estou cumprindo o princípio estabelecido por Deus de amar o meu próximo. E João vai dizer, e ele é muito categórico, quando ele diz, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso.
Porque se você não consegue amar quem você vê, como você vai amar quem você não vê? Então, tem que estar estampado. Eu costumo dizer sempre que o mundo está saturado de cristão ou de crente. O mundo está saturado de crente, de evangélico. O mundo está procurando de fato os verdadeiros cristãos. O mundo quer encontrar agora não é o cara que carrega uma Bíblia preta do braço, não. É aquele que carrega a Bíblia no coração. O mundo não quer agora ver alguém que esteticamente parece crente, mas quando abre a boca não tem nada de crente. O mundo quer agora ver ações. O mundo espera ver na igreja, de fato, não apenas palavras, mas ações, mais exemplos, para que de fato as pessoas sejam convencidas, não só pelo que falamos, mas observando também o nosso comportamento. Infelizmente, a igreja do Brasil ela é deficiente em questões sociais. É deficiente em questões sociais. Você pega as grandes igrejas do Brasil e você procura ações sociais. As igrejas não têm. Não tem. Por isso é que Tiago vai dizer: me mostra a tua fé sem obra, e pelas minhas obras eu mostro a minha fé. Então precisamos entender que não é apenas falando em línguas que eu vou mostrar que sou crente. Não é apenas dizendo eu sou crente carregando uma Bíblia, não, é vivendo a Bíblia. Eu gosto muito de uma palavra que foi o pastor Anderson Silva, que ele pregou. Vocês lembram aqui do deputado que foi candidato a presidente, como é que chama ele? Cabo Daciolo. O deputado Cabo Daciolo ia para a Câmara com a Bíblia desse tamanho, debaixo do braço, para mostrar que é crente. Uma vez Anderson Silva disse: cara, a Câmara não é lugar de carregar a Bíblia. A Câmara é lugar de viver a Bíblia. Lá não é para você abrir, porque lá você foi colocado para criar leis. Não foi para ler a Bíblia ali. Mas a partir do momento que eu me comporto como cristão, eu me torno a Bíblia lida. A Bíblia o sermão ali para que os outros olhem para mim e colhem os pontos que precisam ser colhidos. Então precisamos entender que essa é a segunda marca de um cristão autêntico e verdadeiro. E se essa marca não for encontrada em nós, infelizmente nós estaremos negligenciando, ou melhor, nós estaremos correndo um grande risco de não termos nenhum conhecimento acerca de Deus. Porque, como disse João, quem não ama não conhece a Deus. Terceira característica de um cristão: obediência à palavra de Deus. Veja que no capítulo 5, João, ele vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Quando praticamos seus mandamentos. Quando eu, de fato, exerço a minha fé e eu observo os mandamentos, a palavra de Deus, eu, de fato, estou demonstrando o meu amor para com Deus. É muito comum hoje em dia você ouvir muitas pessoas dizer que ama a Deus, dizer que é cristão. Mas a característica, a marca que vai, de fato, mostrar, comprovar que tal pessoa, de fato, teve um encontro com Deus, é se ela, de fato, observa a palavra de Deus. Não há cristianismo sem essa observância à palavra de Deus. Não há como eu dizer, eu sou crente, mas eu não observo, eu não guardo, eu não tenho a preocupação de cumprir o que está escrito na palavra de Deus. É uma prova de amor, não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Por isso é que tem uma frase que diz que amor não é o que se diz, é o que se faz. A partir do momento que de fato eu observo os mandamentos da palavra de Deus, eu estou mostrando, eu estou de fato fazendo com que os outros vejam de fato que de fato eu sou um servo ou um discípulo de Jesus. Então não há, eu amo a Deus, eu choro no culto, todas as vezes que canta aqueles hinos eu choro, eu extravaso, mas eu quando saio do culto eu não consigo cumprir um princípio da palavra.
Eu não consigo observar os mandamentos. Infelizmente, essa pessoa não teve, de fato, um encontro com Jesus. E é interessante que João ele vai dizer que os mandamentos do Senhor, eles estão fáceis de ser observados. Sabe por quê? Porque quando nós amamos, quando se ama alguém, é difícil fazer algo para essa pessoa, sim ou não? Sim ou não? Quando nós amamos, fica fácil de fazer, é verdade? Quando você ama, você tem prazer. Quando você ama alguém, você gasta dinheiro com essa pessoa, você presenteia essa pessoa. Quando essa pessoa liga para você, pedir para você fazer algo por ela, mesmo que você esteja cansado, você vai lá, você gasta tempo, você se doa para com essa pessoa. Então, quando nós amamos o outro, o que o outro nos pede não é difícil, é leve, é fácil. Agora, tenta fazer algo para alguém que você, de fato, não gosta. Tenta fazer algo para alguém que você não tem nenhum tipo de amor para com essa pessoa. Imagina você dormindo 3 horas da manhã em casa e de repente o telefone toca e quem te liga é aquele camarada chato que já tratou você mal 1000 vezes, que não te responde e ele ligar dizendo, meu irmão, me ajuda. O cara vai dizer, deixa isso aí tocar. Sei que não deveria ser a atitude de um cristão, mas é isso que muitas vezes nós fazemos. Por quê? Porque não há nenhum tipo, se torna pesado ajudar de fato quem de fato, ou cumprir um pedido de alguém que nós não temos tanta afinidade. Mas já pensou, de madrugada você dormindo, e o telefone toca, e de repente é seu filho dizendo, papai, eu estou numa situação complicada e preciso de sua ajuda. Ou sua mãe, seu pai, alguém muito querido, liga para você e diz, eu estou precisando de um socorro nesse momento. A grande realidade é que nós nos levantamos e iremos cumprir aquilo que de fato foi nos convidado a fazer. Porque o amor, ele torna as coisas leves. O amor faz com que de fato a gente venha de fato depositar, dar sem nenhum tipo de ressentimento. Quando nós amamos a Deus nesse nível, os seus mandamentos ficam fáceis de ser cumpridos. É isso que João está dizendo, que quando nós amamos a Deus, os seus mandamentos, eles ficam fáceis de serem observados. Então hoje nós vivemos em um período onde infelizmente existe uma geração de gente que é apaixonada por Deus só no momento do louvor. No momento do louvor ele chora, quem vê diz, cara, sensacional. Aí quando é na segunda e na terça que o louvor foi embora, infelizmente, a paixão não passa de uma paixão. Sente-se grande dificuldade em observar de fato o que Deus de fato estabeleceu. Porque não existe de fato amor para com Deus. Então não há cristianismo se nós não tivermos a capacidade de observarmos a palavra de Deus. Alguém que diz, eu sou cristão, mas eu não observo, eu não tenho a Bíblia como minha regra de fé, eu não estou submisso, eu não me coloco nessa situação, infelizmente, você precisa nascer de novo. Porque é uma marca de um cristão, é o desejo de cumprir. O salmista no Salmo 1, ele vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos escarnecedores, mas que antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Entenda, o seu prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Nós precisamos entender isso. O nosso coração precisa estar devoto à palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra e eu preciso me submeter a ela. Eu preciso abrir mão das minhas próprias vontades, da minha axiologia, para de fato me sentar e observar e aceitar para a minha vida o que de fato ela estabelece. Porque se não for assim, infelizmente, nós estaremos vivendo um cristianismo que não é o cristianismo autêntico e verdadeiro. Um verdadeiro cristão, ele abre mão de si mesmo para viver o que Deus de fato estabeleceu. E minha oração é que Deus levante nesse tempo uma geração que não queira viver as suas próprias vontades, mas que queira viver a vontade de Deus. A minha oração é que Deus levante uma geração que diga, Senhor, não é sobre mim, é sobre o que o Senhor falou.
Eu abro mão de mim mesmo, eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão de tudo que eu penso para, de fato, trazer para a minha vida a tua filosofia, a tua palavra. Que nós sejamos essas pessoas que, de fato, têm essa capacidade. Então, esses são as três características de um cristão. Ele, de fato, ele tem uma fé cristocêntrica, ele tem um amor fraternal e, acima de tudo, ele é obediente à palavra de Deus. Ele tem a Bíblia como sua única e regra de fé. Não há cristianismo sem esse tripé. Não há cristianismo sem uma fé cristocêntrica. Não há cristianismo sem um amor para com o próximo. E não há cristianismo sem o amor à palavra de Deus. Quando a Bíblia vai dizer que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. A partir do momento que eu entendo isso, eu me submeto e, de fato, eu cumpro os princípios da palavra de Deus. Que ela se torne não um fardo pesado, mas que a obediência seja algo prazeroso nas nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, eu quero orar por vocês. Curva sua cabeça nessa noite. Pai, eu quero nesse momento mais uma vez te agradecer. Te agradecer a Deus pelo privilégio que temos de estarmos aqui nesta noite em tua presença. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu Espírito. Senhor, que não falte essas características em nós. Que não haja dúvida acerca de quem é o nosso Salvador. Que nós sejamos, sim, homens e mulheres que sabem muito bem em quem temos crido. Que a cada momento, que a cada dia, o Senhor fortaleça essa fé em nós. Aquele que está aqui nesta noite, que talvez não tenha certeza de sua salvação, que o teu Espírito gere dentro do seu coração essa certeza que o teu sacrifício na cruz foi o suficiente para nos livrar de uma condenação eterna. Que o Senhor busca em nós apenas a fé cristocêntrica em ti. Pai, que o Senhor nos ensine a amarmos o nosso semelhante como a nós mesmos. Que nós sejamos pessoas preocupadas com o outro como nós nos preocupamos conosco mesmo. Nos ensine esses princípios. Que sejamos uma igreja nessa cidade. Que nós venhamos conseguir, através das nossas ações, fazer com que muitos olhem para nós e te enxerguem de uma forma muito verdadeira e muito visível. Deus, que o Senhor nos dê um coração que seja totalmente devoto à tua vontade. Que o Senhor nos faça sermos pessoas que não tenham dificuldades de nos sentarmos para nos submetermos de fato à tua vontade, à tua palavra. Nos dá um coração de servo para que nós venhamos crescer cada vez mais em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Aplauda Jesus bem forte. Amém? Querido, senta 2 minutinhos, eu estou